Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa aula é voltada para os alunos do sexto. Tá conseguindo ver minha cara aqui porque a janela tá aberta e tá um negócio olho assim. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfenísia Freire. A disciplina é História. E aí a gente vai dar continuidade ao assunto sobre a Mesopotâmia, do capítulo 8, Povos e Culturas da Mesopotâmia. Então, abram o livro didático de vocês aí na página 80, que a gente vai começar falando sobre os outros povos da Mesopotâmia. A gente tinha falado até ontem sobre alguns dos povos que dominaram a Mesopotâmia, principalmente os povos sumérios, que foram os principais. Falamos um pouco do processo de formação da Mesopotâmia, a região onde ela se encontrava, as origens do Estado, o poder dos reis em relação à sociedade mesopotâmica, assim. E agora a gente vai dar continuidade lá na página 80. Então, na página 80 a gente vai ter, iniciando da seguinte forma: o desenvolvimento agrícola e comercial da Suméria atraiu o interesse de outros povos. Para se proteger das invasões, as cidades sumérias foram cercadas com muralhas e cada uma passou a ter governo, leis e costumes, agricultura e comércios próprios. Então é como se você tivesse uma formação de pequenos territórios sumérios dentro da própria Mesopotâmia, né? Então, essas cidades sumérias, elas precisaram ter essas cercas, serem cercadas por essas muralhas para poder ter uma forma de proteção, de defesa, melhorar o seu sistema de defesa para impedir que esses demais povos pudessem chegar e tentar invadir o seu território, né? Porque eles começam a ficar de olho grande pelo fato deles terem um desenvolvimento bastante interessante, né? Você pega a região ali de Tigres e Eufrates, assim como acontecia lá na região do Rio Nilo, a dádiva do Nilo, né? Então, essa região entre os rios Tigres e Eufrates, eles começaram a ter um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento comercial importante. E com o domínio dos sumérios naquela região, outros povos começam a bater o olho gordo para cima e falar assim: opa, então quer dizer então que os caras estão se desenvolvendo bem por ali, né? E se a gente fizer uma campanha, invadir aquele território para poder, ó, tomar essas terras pra gente? Porque, ó, economicamente pode ser uma parada bem interessante, viu? Bem viável. Então, essas cidades dentro da Suméria, essas cidades sumérias, elas começaram a ter essa preocupação da necessidade de defesa. Então, eles fizeram esse fortalecimento de suas cidades, criando pequenos territórios dentro de muralhas, né? Portanto, na Suméria não se organizou um único governo. Isso vai ser importante. Ó. Foram constituídas cidades e estados. Estou colocando meu café aqui, né? Como sempre, que não podia faltar meu cafezinho, né, gente? Café. Isso aqui não é porque eu fazia engenharia, isso é coisa de maluco. Mas enfim. Então eles foram constituídos de cidades e estados independentes. E o que são cidades e estados? Como assim, professor? Cidades e estados são cidades autônomas. Elas pertencem a um determinado reino, no caso, a um determinado império, que é o Império Sumério, nesse caso. Só que eles têm independência, eles têm autonomia. São cidades sumérias, mas que têm autonomia administrativa e política dentro daquele território. Então, esse é o conceito de cidade-estado. Como os povos sumérios, como os sumérios, eles tiveram essa necessidade de criar dentro desse imenso território mesopotâmico, eles tiveram essa necessidade de criar um fortalecimento de suas defesas, e não eram cidades que ficavam muito próximas, muito juntas, eles preferiram fechar aquele território e transformar aquela região numa cidade-estado, né? Então, foram constituídas cidades e estados independentes que, por vezes, tentavam dominar outras.
causando conflito entre elas. Os espertinhos, além de se defenderem, eles resolveram fazer o quê? Bem, ó, a minha cidade-estado é um pouquinho maior do que a cidade-estado do vizinho. Se eu juntar a galera daqui, meu exército, e atacar eles, eu posso ter o domínio sobre 2 territórios. Ó, o rei, o governante daquela cidade-estado, ele sabendo que tem um poder político, um poder administrativo um pouco maior naquela região, ele pensa que invadindo o território alheio, ainda que sejam também sumérios, só que a ganância batendo mais forte, assim, fala assim, ó, eu invadindo aquele território, eu sei que eles têm um faturamento assim legal, tal, eu posso pegar aquilo, juntar com o meu aqui e ó, vou ficar mais rico ainda, vou lascar o povo na porrada. E aí, então, isso vai gerar diversos conflitos entre eles. As rivalidades entre as cidades e estados sumérias acabaram por enfraquecê-las, o que facilitou a invasão dos acádios por volta de 2300 a.C. E aí, olha que interessante. Então, você tem os povos sumérios ali, que são independentes, ainda que todos façam parte da Suméria, mas eles acabam sendo independentes. E a rivalidade que se cria entre essas cidades-estados, entre esses territórios, faz com que haja enfraquecimento. Por quê? Porque uma vez esse território daqui atacando o território de cá, os dois saem enfraquecidos, porque vão ter perdas dos dois lados. E aí quem é que está lá de fora olhando? Os acádios. Olhando lá, ó, de butuca de olho. Ó, esse sumério de cá perdeu 300 soldados do exército. Essa cidade-estado de cá perdeu 800 dos seus soldados. Eu tô aqui com meus soldados todos, meus acadianos, e aí eu vou atacar todo mundo, porque graças a essas perdas, 300 de um lado, 800 do outro, eu tenho mais gente, eu posso atacar os dois ao mesmo tempo. E aí, ó, corta a cabeça dele. Então houve esse enfraquecimento por parte dessas cidades-estados sumérias por conta dessa rivalidade. Os acádios se aproveitaram disso, tacaram-lhe a porrada. Cerca de 300 anos depois, os acádios... originários do norte da Mesopotâmia, esse povo centralizou seu governo na cidade de Ur. Esse do norte da Mesopotâmia vai ser justamente os acádios, né? Cerca de 300 anos depois, os acádios foram derrotados pelos amoritas. Apesar de começar com amor, né? Amoritas. Não eram muito amorosos eles. Foi péssima essa piada, desculpa, gente. Entre 2000 a.C. a 1750 a.C., os amoritas formaram o primeiro império babilônico. A gente ainda vai falar sobre a Babilônia, com governo único e centralizado na cidade de Babilônia, localizada na região central da Mesopotâmia. Então a Babilônia vai acabar se tornando durante muito tempo... Quem nunca ouviu falar sobre os jardins suspensos da Babilônia, ó, uma coisa interessante para vocês darem uma pesquisada aí sobre o que eram os jardins suspensos, toda a magia que envolvia a história dos jardins suspensos. É bem interessante, sobre a engenharia, a arquitetura, a tecnologia que eles conseguiram imprimir naquela época para poder se criar essa ideia dos jardins suspensos. É algo muito interessante. Mas enfim, voltando aqui. Então, a cidade de Babilônia era localizada na região central da Mesopotâmia. Entre 1750 a 1300 a.C., o primeiro império babilônico sofreu sucessivas invasões de hititas e cassitas. Então vocês veem que essa região da Mesopotâmia, muito pela localização dele, e se a gente for parar para pensar, qualquer região, qualquer território
que comece a ter um desenvolvimento importante, comece a ter um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento comercial, cultural, social, que seja importante, diversos outros países, diversos outros impérios vão começar a bater o olho gordo para cima deles. Por quê? Pô, se os caras estão conseguindo se desenvolver dessa forma aí, a gente pode chegar e invadir o território deles, matar boa parte deles, escravizar outros e pegar esse território pra gente. Então o desenvolvimento vai passar a ser, dizer papai aqui, vai ser o desenvolvimento deles, né? Então, não muito diferente do que acontece hoje, só que em outros moldes, com os países imperialistas, né? Como o caso dos Estados Unidos, quando vai em busca do petróleo em outros países, principalmente na Península Arábica, né? Mas, enfim. E aí, então, esse Império Babilônico ele vai sofrer diversas invasões dos povos hititas e cassitas. E aí, em 1300 a.C., ainda, os assírios, vindos do norte da Mesopotâmia, invadiram a região. Imagine, toda hora, dentro desses 400, 500 anos, sempre alguém vai tentar invadir, porque está com inveja, está com invejinha do desenvolvimento dessa região. Então, e a Mesopotâmia é muito grande, então é um pouco complicado você ter um povo que seja unificado para poder tomar conta daquele território. Não é à toa que a gente pode ver como estava funcionando essas cidades-estados sumérias, que chegou um determinado momento que eles começavam a rivalizar entre si, isso acabou gerando um enfraquecimento. Isso porque a Mesopotâmia era muito grande, então não tinha como ter um poder unificado que conseguisse conciliar, conseguisse juntar toda a população, todos os governantes daquela região da Mesopotâmia. Quando o Império Babilônico, a Babilônia, é ali no centro da Mesopotâmia, então quando a gente fala de Império Babilônico, não vai pegar a Mesopotâmia toda, mas vai pegar aquele entorno da cidade de Babilônia. Quando o Império Babilônico ele começa a ter esse desenvolvimento também, começa a crescer um pouco mais esse território, também ele vai ser um pouco descentralizado. Isso vai fazer com que outros povos de diversas regiões de fora da Mesopotâmia quererem chegar e invadir esse território para poder se aproveitar desse desenvolvimento. Fazer a mesma coisa, matar aquele povo, escravizar quem sobrar e tomar as riquezas para si. Então, aí lá em 1300 a.C., quem vai acabar invadindo dessa vez a Mesopotâmia, vindo de lá do norte, quem vai invadir o Império Babilônico vão ser os assírios. Eles praticavam a agricultura e o comércio, mas se dedicavam sobretudo às atividades militares. Então, isso vai dar uma expertise, né, digamos assim, isso vai dar um poder ofensivo, um poder de ataque mais forte para eles. Por mais que eles tenham um bom desenvolvimento agrícola e comercial, o foco da força dele vai ser nas atividades militares. Então, mesmo que você tenha um exército para se defender forte lá do Império Babilônico, os assírios são ainda mais fortes no ataque. Vão fazer o quê? Tacar a porrada em cima do povo e conquistar boa parte desse território desse Império Bizantino, né? Bizantino não, Babilônico. Eles ficaram conhecidos por saques de guerra e pela crueldade com que tratavam os povos derrotados para obrigá-los a pagar impostos. O que são os saques de guerra? Os saques não é chegar lá na boca do caixa assim, botar o cartãozinho, digitar a senha e sacar o dinheiro, não. Saque, nesse caso, vão ser os roubos mesmo. Então eles invadiam aqueles territórios e o que é que geralmente eles faziam? Colocavam fogo nas casas, destruíam parte do comércio, destruíam parte da cidade e
Tudo aquilo que eles encontravam de valor pelo caminho, eles roubavam, eles levavam. Se tinha ouro, se tinha artesanato, se tinha parte da lavoura, se tinha gado, matérias-primas agrícolas, agropecuárias, tudo que tinha direito, se eles conseguissem encontrar algum valor naquilo, eles chegavam e roubavam para si. E o restante, tipo, a casa não vai ter valor, não vai ter serventia para mim, então vou roubar o que tem de valor de dentro da casa e vou colocar fogo nela. E aí, depois, claro, daquilo que sobrava, daqueles que eles deixavam lá dentro daquela cidade, ainda assim eles eram bastante cruéis. De que forma? Obrigando esses povos que ficavam nessas regiões que foram saqueadas, eram obrigados a pagar impostos. Ah, mas beleza, a gente aqui também paga imposto, né? Muito. Paga. Só que imagine, se a gente já paga muito de imposto, imagine o imposto que eles pagavam lá. E se não conseguisse pagar, aí a crueldade era mais pesada. Muitas vezes o pessoal que não conseguia pagar ou tinham seus filhos sequestrados e eram escravizados, eram levados para outras localidades escravizados, ou às vezes acontecia até coisa pior com eles. As mulheres poderiam se tornar escravas sexuais, poderiam ser estupradas e mortas, os filhos poderiam ser mortos também, assim por diante, as famílias separadas. Isso tudo com uma forma de pressionar para que eles pudessem pagar os seus impostos, pagar esses impostos. Digamos, como é que era esse pagamento de imposto? Digamos assim, durante uma colheita, você faz uma colheita de, não sei, de trigo a cada 6 meses, né? Então, sua colheita geralmente é de 200 quilos. O que é que eles cobravam de imposto? Imagina, de 200 quilos. Eles cobravam de imposto 120 quilos. Pô, é mais da metade. Então, vai te sobrar somente 80 quilos para você poder se alimentar, para você poder vender, para você poder trocar. Só que muitas vezes, tipo, era sempre em cima disso, só que aí, digamos que no semestre seguinte choveu menos. Então você não conseguiu colher 200 quilos. Você conseguiu colher somente 150. Mesmo assim, eles vão cobrar os 120 quilos ainda de trigo e só vai sobrar 30 para você. Com esses 30, você vai ter que passar o resto dos 6 meses para poder se alimentar, para poder sobreviver, para poder fazer comércio, fazer suas trocas. E se tiver um semestre que de repente você colher menos de 120 quilos? Aí o bicho pega. Você vai ter que pagar do mesmo jeito. Se não paga através de imposto, paga através da vida. Então, os assírios, eles acabaram ficando conhecidos muito por conta dessas ações mais cruéis que eles cometiam contra esses povos que eles acabavam dominando, né? As principais cidades do Império Assírio foram Assur e Nínive, que se sucediam como capitais do Império. Se sucediam significa revezavam, né? Era um em seguida do outro. Então, eles se sucediam como capitais do Império, eles se revezavam, uma vez era uma vez era outra. Em 612 a.C., os caldeus conseguiram derrotar os assírios, conquistando a Babilônia e o restante da Mesopotâmia. Formaram assim o segundo Império Babilônico. Olha só, então, o primeiro Império Babilônico foi através dos Amoritas. E aí depois, quando os assírios invadiram e derrotaram os Amoritas, o Império Babilônico acabou. A Babilônia era o centro, né, do governo da Mesopotâmia. E aí os assírios, quando invadiram esse Império Babilônico,
quando derrotaram os amoritas, acabaram com o império, se tornou o Império Assírio mesmo. Só que aí, quando chegaram os caldeus, conseguiram lá em 612 a.C. derrotarem os assírios, eles retomaram o poder que era da Babilônia. Então, fundaram o segundo Império Babilônico. Eles retomaram essa força da Babilônia, né? Então, os caldeus vão derrotar os assírios, conquistando a Babilônia e o restante da Mesopotâmia, formando assim o segundo Império Babilônico, que sobreviveu até 539 a.C., quando foi dominado pelos persas. Os persas vai ser um assunto que a gente vai dar um pouco mais adiante. E aqui a gente tem, em relação a essa imagenzinha, tem aí dos detalhes dos portões de madeira de Shalmaneser III, com faixas em relevo de bronze. A gente tem um textinho aí que vai dizer o seguinte: os povos que viveram na Mesopotâmia davam atenção especial à formação de exércitos e às atividades militares, pois o desenvolvimento agrícola e comercial da região atraía a atenção dos povos invasores. Olha o que a gente já estava falando. No alto da imagem estão representados carregadores e oficiais assírios. Abaixo, o exército pronto para atacar a cidade de Khazazunumrud, na Assíria, cidade cujo território atual localiza-se no Iraque. Pronto. Aí lá na página 81, a gente pula a página 81, aí a gente vai dizer o seguinte: a conquista sucessiva da Mesopotâmia por vários povos fez com que sua organização social apresentasse características diferenciadas, conforme a cultura, a época ou a religião. Na sociedade assíria, por exemplo, os chefes militares ocupavam posições de destaque, pois a guerra era uma atividade valorizada. Nos demais povos mesopotâmicos, os sacerdotes e os nobres tinham mais privilégios que os militares. Aí a gente consegue ver mais ou menos como era esse processo de formação da sociedade desses locais, né? Em que dentro da Mesopotâmia você vai ter os assírios, que eles focam mais nesse poderio militar. Consequentemente, a gente vai ter muito mais força dentro da sociedade assíria daqueles que têm os postos militares mais elevados. Já outros povos, eles são um pouco mais pacíficos. E aí por isso que se diz que os sacerdotes, quando se é voltado mais à religiosidade, e os nobres, quando a preocupação é muito mais no acúmulo de riquezas, vão ter mais privilégios que os militares. Muitas vezes sacerdotes e nobres vão estar juntos. Claro que isso não é uma regra. A gente pode encontrar dentro de uma sociedade em que os nobres, os militares, os sacerdotes estejam todos no mesmo patamar, ou então alguns cujos sacerdotes militares estão um pouco mais altos que os nobres, ou os nobres um pouco mais altos que os outros dois, e assim por diante. A gente pode ter uma variação de acordo com essas características que cada sociedade vai possuir. Então, no caso dos assírios, como eles tinham essa preocupação muito mais ofensiva, eles davam essa força muito maior para os militares, eles acabaram tendo esses militares como uma casta da sociedade, como uma parte da sociedade muito mais privilegiada, né? Apesar de diferenças como essas, pode-se dizer que na sociedade da antiga Mesopotâmia, os reis, os sacerdotes, os nobres, os militares e os comerciantes formavam as camadas privilegiadas, porque era o pessoal que tinha mais dinheiro, mais poder econômico, consequentemente eles acabavam sendo privilegiados. É basicamente o que a gente conhece hoje também dentro da nossa sociedade, que essas pessoas que têm o maior poder econômico, eles são os privilegiados, né? Enquanto que a gente que é pobre, lenhado, aqui só a porrada desce para cima da gente, né? Acreditava-se que as terras férteis pertencessem aos deuses. Por isso que os sacerdotes tinham tanto poder. Por isso elas ficavam sob controle dos sacerdotes.
o que ampliava o poder desse grupo social. Então, opa, Deus é quem disse que essas terras daqui pertencem a ele. Então, quem é que está mais perto de Deus? Os sacerdotes, aqueles que são ligados à igreja. Então, esse poder, essa ascensão social, essa classe social, esse grupo social dos sacerdotes, acaba tendo bastante poder por conta disso. Já as camadas populares incluíam os artesãos, os camponeses e os escravizados, que eram um pouco numerosos, geralmente pessoas que não conseguiam pagar dívidas, o que eu falei lá em relação aos impostos, com o que os povos assírios faziam. O pessoal não pagou suas dívidas, não conseguiu pagar seus impostos, beleza, você vai passar a trabalhar como escravo, você vai ser escravizado. Então, escravos, camponeses e artesãos acabavam fazendo parte dessa classe mais popular, dessa camada popular da sociedade, né? Então, os escravos eram em menor número, geralmente aqueles que não conseguiam pagar essas dívidas através dos impostos, ou aqueles que eram prisioneiros de guerra mesmo. Os camponeses compunham a maior parte da sociedade mesopotâmica e pagavam com produtos os impostos cobrados pelo governo, que eu também falei em relação ao trigo, como é que funcionava. Com os escravizados, eles eram obrigados a construir templos religiosos, canais de irrigação, reservatórios de água e outras obras públicas, à semelhança do que ocorria no Egito. Quando a gente falou sobre o Egito, a gente falou justamente disso. Acontecia a mesma coisa, em que os camponeses, que faziam parte dessas camadas mais populares e tinham esse trabalho mais braçal, juntamente com os escravizados, que também eram uma quantidade pouca, porque eram esses prisioneiros de guerra, ou também aqueles que não conseguiam pagar os seus tributos, pagar os seus impostos e se tornavam escravos por isso, até terem suas dívidas todas pagas, eles eram obrigados a prestar serviço público, a trabalhar nessas obras públicas sem ganhar absolutamente nada em troca, é claro, né? Porque tem que mais é que se lenhar. Falta pouca coisa. Culturas dos povos mesopotâmicos. Os sumérios criaram uma das primeiras formas de escrita, que foi posteriormente adotada pelos demais povos mesopotâmicos. Com uma espátula, desenhavam em placas de argila sinais com formato de pequenos triângulos chamados de cunha. Eles cunhavam, eles cavavam essas placas de barro, né? Essas placas de argila. Por sua escrita, foi denominada cuneiforme. A abundância da argila nos vales do Tigre e do Eufrates explica o uso desse material na escrita. Então, o que é uma escrita cuneiforme? É uma escrita com forma de cunha, com forma de... são escritas feitas através da escavação, da cavucação, da cavagem, digamos assim, dessas placas de argila, né? Então se cavava, se cunhava, com a espátula você realmente cavava para poder formar essa escrita. As sociedades mesopotâmicas utilizavam a escrita para controlar as atividades comerciais. Eles utilizavam essa escrita para controlar as atividades comerciais. Marcavam que era estocado, então aquela produção que excedia, né, o que eles precisavam para aquele momento, eles estocavam, eles guardavam. Então para isso eles precisavam registrar a quantidade, registrar o que estava sendo estocado também. Marcavam que era comprado ou vendido também, porque essas trocas comerciais eram importantes. Afinal, se você produzia muito trigo, por exemplo, mas você não produz tomate, aí você tem que comprar tomate do seu vizinho. Então, você vai
fazer o registro dessas trocas comerciais, dessas compras, dessas vendas, para você ter estabelecida a quantidade certinha para ter para o seu povo ali, para o seu império, para o seu reinado, sua região. Os pagamentos efetuados também, principalmente por conta dos tributos, os preços das mercadorias precisavam ser bem registrados também. Então tudo isso estava lá graças à escrita cuneiforme, estavam lá registradas nessas placas de argila, sendo então uma das primeiras formas de escrita registradas no mundo. Eles faziam também os registros dos grandes acontecimentos, de rituais religiosos, de leis, de canções. Essa placa que aparece daí é a placa de Ugarit, é uma placa de argila do século XIV a.C., encontrada em Ugarit, hoje a região da Síria. Crenças. Os povos mesopotâmicos eram politeístas, algo que a gente já falou bastante sobre o que é o politeísmo, né? Essa crença em vários deuses. Ou seja, acreditavam em vários deuses, realizavam rituais de magia e sacrifícios de animais. Acreditavam que algumas pessoas podiam ficar invisíveis, povo doido, ou mudar de forma humana para outra para escapar da ação dos demônios. Eles também acreditavam que após a morte todas as pessoas iriam para o país dos mortos, onde se alimentariam de pó e de barro. Muito doido isso, né? Imagine só. Essa ideia de que existe um país dos mortos não é novidade para ninguém, né? Cada religião vai ter uma crença sobre isso. Só que aí você pode fazer essa diferenciação entre o corpo e a alma. Na crença cristã, existe essa ideia da existência existe essa ideia de que há o paraíso, né? O paraíso seria justamente a morada eterna. A partir do momento que você deixa de se apresentar na Terra através do seu corpo físico, a sua alma, o seu espírito, ele vai compor vai compor o céu, vai compor esse paraíso, né? Região onde há o paraíso. Então é o país dos mortos, por que não, né? Só que aí lá o povo não se alimenta de pó e de barro, né? Deve ter pelo menos um Burger King, McDonald's, assim, sei lá. Nike, né? Mac São Jorge. Não, cadê? Desculpa. No entanto, preocupavam-se mais com a vida na Terra. Desenvolveram conhecimentos de astrologia, estudando a influência dos astros no dia a dia. E, com base em observações do céu, criaram os signos do zodíaco. Faziam horóscopo das pessoas e previam previsões sobre o futuro. Olha só, a astrologia. A gente conhece hoje aí o pessoal que... porque o povo de Áries é os rebanhos dos demônios. Porque o povo de peixes é tudo trouxa. Gente, eu sou de peixes, viu? Eu sou meio trouxa. Mas, enfim, a culpa foi dos povos mesopotâmicos que inventou esse negócio da astrologia para fazer gente de besta. Tá vendo aí? Conhecimentos. Também com base no estudo dos astros, os povos mesopotâmicos criaram um calendário que dividia o ano em 12 meses. Olha que interessante. Vários povos acabaram fazendo isso, né? Criando o seu próprio calendário. Quando a gente falou sobre os maias, os incas, astecas, eles também tiveram essa criação, tanto da ideia sobre os astros, quanto a criação dos calendários, que eram divididos em 12 meses, que tinham os 365 dias. Eles acertaram isso tudo direitinho através da análise dos astros, através da criação da astronomia, da astrologia. A astrologia é mais mesopotâmica, mas a astronomia é um estudo que foi compartilhado, que foi feito por diversos povos, cada um de sua forma diferente, mas que no final das contas você acaba encontrando várias semelhanças, né? Então, os povos mesopotâmicos criaram um calendário que dividia o ano em 12 meses, a semana em 7 dias, o dia em 24 horas e a hora em 60 minutos. Imagine só, você está lá
3000, 2000 antes de Cristo, e você já consegue ter todo o calendário formado. Obtiveram um grande avanço na astronomia, descrevendo fenômenos como o movimento elíptico dos astros, movimentação de giro dos astros, e também na matemática, desenvolvendo o comércio e a construção de grandes obras de engenharia, utilizando cálculos que envolviam a multiplicação e a divisão. Então, esses conhecimentos adquiridos pelos mesopotâmicos através de diversas análises científicas. Por que não? Eles não misturavam a ideia de divindade, de duvidar da ciência, tá? Como a gente vai ver muito isso acontecer na Idade Média, inclusive, né? Em que a religião vai duvidar muito da ciência e muita gente vai acabar morrendo por conta disso. Mas lá, há muitos anos antes, 2000, 3000 antes de Cristo, já tinham diversos conhecimentos, claro que com suas limitações por conta do que se conseguia de tecnologia na época, né, que era bem diferente do que a gente vai encontrar na Idade Média, o que a gente vai encontrar hoje em 2020. Mas, apesar das limitações, eles conseguiram fazer muitas coisas, desenvolver muitas coisas interessantes. E é o que eu falei do Jardim Suspenso da Babilônia, um pouquinho mais abaixo. A gente tem aí a arquitetura. A arquitetura mesopotâmica caracterizou-se por construções típicas. Para facilitar a defesa, as cidades eram cercadas por muralhas e o acesso a elas era por meio de grandes portões de metal, como se fosse um grande castelo mesmo, uma fortaleza. As obras públicas eram em geral luxuosas e imponentes, como jardins suspensos da Babilônia. Dos principais templos religiosos, erguiam-se torres denominadas zigurates, construídas em degraus e revestidas com tijolos esmaltados. Esmaltados para poder impedir que eles diluíssem, quebrassem com facilidade, né? Os zigurates chegavam a medir 100 metros de altura e também foram utilizados como observatórios astronômicos. No entanto, as moradias da maioria da população eram simples e feitas de barro, sem luxo ou conforto. E aí, em relação ao Jardim Suspenso da Babilônia, a gente tem essa imagem daí, que na verdade é uma gravura, é uma criação imaginada de como se funcionava através de diversas leituras sobre escritos que fizeram na época, explicando como seria ele, né? Porque não há vestígio arqueológico dos jardins suspensos, não se encontra. Isso muito porque diversas das invasões que ocorreram nesses locais, como eu falei, os assírios, eles destruíam boa parte da cidade. Então, muitos monumentos, desses monumentos grandiosos, inclusive, que eram a representação do poder de alguns desses povos, quando algum povo invadia, falava assim, não, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é derrubar aquilo que simboliza bem a grandiosidade do povo que era antes, que existia aqui antes. É como se, por exemplo, você chegasse, um determinado povo invadisse o Rio de Janeiro e a primeira coisa que eles fossem derrubar, para mostrar que eles estavam lá, que eles eram fortes, era derrubar o Cristo Redentor. Ou nos Estados Unidos, vão lá para Nova York, Manhattan, sei lá, a primeira coisa que eles vão querer fazer é derrubar a Estátua da Liberdade. Ou vai lá para a Itália, vai para Roma. A primeira coisa que eles vão querer derrubar é o que representa um dos maiores orgulhos do local, que é o Coliseu de Roma. Então, quando o Império Babilônico ele vai ser invadido, uma das primeiras coisas que esses povos que vão invadir esse local vai fazer é destruir tudo aquilo que representa a grandiosidade daquele império. Nesse caso, o Jardim Suspenso da Babilônia vai acabar sendo derrubado, né? Vai acabar sendo destruído. Por isso que não se encontra vestígio arqueológico. Lembra que a gente já falou sobre vestígios arqueológicos, arqueologia, o que é? Eles não vão conseguir encontrar vestígios arqueológicos dos jardins suspensos da Babilônia.
Então aí a gente tem só um trechinho escrito assim: diversos artistas ao longo da história criaram representações do jardim suspenso, mas não se conhece até hoje sua real forma. Nenhum vestígio arqueológico foi encontrado e não há descrições detalhadas sobre eles. Também alguns dos livros que foram escritos na época, que muitos desses livros, na verdade, eram feitos nessas tábuas de argila, foram também destruídos, né? Então, muitas vezes essas representações e essas gravuras sobre os jardins suspensos da Babilônia vão surgir já muitos anos depois, séculos depois, de alguém descrevendo como era, baseado em coisas que ele leu, só que a fonte primária, aquela primeira fonte que diria sobre o jardim suspenso, já não existe mais. Vão ser fontes secundárias, terciárias e tal, né? Então, galera, é isso. O restante exercício aí a gente vai para a próxima aula, deixa para a próxima aula. Valeu, galera, é isso. Obrigado. Tchau.